Olha lá a enquete do SBT Esportinho. Você concorda com as falas de Felipe Luiz sobre o Pedro? Fernanda, eu não vi essa fofoca. Vamos contar. Vou contar já pra você. Fernanda, eu vi, mas quero falar sobre isso. Então vamos falar. Tá aí, sim, concordo. Pessoal concordando com o Felipe Luiz. Pegou pesado, a segunda opção perdendo. Era pra falar no off. Era pra falar no off? Não sei, mas a gente gosta no on porque que é assunto pra gente. O Flamengo venceu o São Paulo e manteve aí a liderança do Brasileirão. Vamos lembrar aqui, bem lembradinho, hein? Palmeiras, Fluminense, Botafogo e Flamengo tem um jogo a menos. E o Flu 2 joguinhos a menos. Então ali, o pessoal que tá ali brigando, né, pelas cabeças do Flamengo, líder, tem um jogo a menos que os demais. Olha aí, a gente vai ver o VT. E na volta a gente já começa a comentar sobre a declaração forte do Felipe Luiz sobre o Pedro. Isso foi depois do jogo, o jogo que o Pedro foi cortado. A reportagem é da Alcilene Brito. Fala, Alci. A torcida estava com saudade de ver o Flamengo em casa e fez questão de lotar e fazer uma grande festa para acompanhar o time, com direito a recorde de público. Mais de 67 mil presentes para ver o retorno do time no Brasileirão. Que do lado de dentro vive um clima de tensão. Pedro, que não foi relacionado, esteve no gramado e parecia tranquilo. No campo, o foco do Flamengo foi mostrar disposição para vencer o São Paulo. Foi também o primeiro contato de Jorginho com o Maracanã. Uma estreia esperada, né? Com muita expectativa, não só por mim, mas pela minha família, meus amigos. E nessa checklist aí, com certeza o Maracanã é muito especial e a energia desse estádio, pelo que eu vi hoje, é algo incrível. O rubro-negro começou ameaçando a equipe paulista. Luiz Araújo tem uma chance e manda por cima. E Léo Ortiz tira a tinta da trave e por pouco não era o primeiro gol do Flamengo. O time era dominante e a única chance do São Paulo foi essa aí. Era o rubro-negro quem comandava o primeiro tempo. De novo, Léo Ortiz tentou definir. Ele pegou de primeira, mas Rafael conseguiu um milagre. Wesley também tem uma ótima oportunidade que parou em Rafael. Os gols ficaram mesmo para o segundo tempo. Mais pressão do Flamengo. Bruno Henrique cruza e a bola encontra Luiz Araújo, que manda para Arrascaeta, que não consegue. Logo em seguida, era Léo Pereira quem tentava de cabeça para a grande defesa do goleiro São Paulino, que se destacava até então. Mas, dessa vez, não conseguiu segurar essa bola direto no ângulo de Luiz Araújo. Golaço do atacante. O São Paulo tentava chegar, mas encontrava dificuldade. E o técnico Felipe Luiz mudou o time e era do banco que viria mais um gol. Já nos acréscimos, Plata trabalha a bola, Luiz Araújo arrisca e no rebote, o Alacian finaliza. 2-0 Flamengo. Estou feliz, né? Por estar marcando mais uma vez com a camisa do Flamengo. Eu acho que isso me dá só bastante confiança durante o ano, que eu sei que eu posso ajudar bastante o Flamengo. O retorno do Flamengo após o Mundial de Clubes foi melhor do que o esperado para os mais de 67 mil rubro-negros que estiveram presentes. O time se manteve na liderança e segue sem perder em casa no Brasileirão. Muito bem, mas olha, o assunto mesmo foi uma vitória com V maiúsculo, né, Vene Casagrande? Mas o assunto mesmo foi o Felipe Luiz falando sobre o Pedro. Na sexta mesmo, a gente trouxe aqui a informação que o Pedro estaria cortado do jogo para esse jogo, né? Foi um meu Deus, todo mundo queria saber o que o Felipe Luiz tinha a dizer sobre isso. E ele falou em uma declaração bem forte. Rodou. O que aconteceu foi que o comportamento e a atitude do Pedro durante a semana foi lamentável. Beirou o ridículo para mim. E, evidentemente, que o Pedro tem os seus problemas pessoais com a diretoria, com o clube, problemas dele. Ele não é de agora que ele vinha treinando mal, vem durante um tempo, só que essa semana ele realmente rompeu, para mim, com um princípio claro que nós temos como comissão e o grupo de jogadores tem, que é a cultura de treino, né? Então eu espero que ele recapacite, que ele peça desculpa para os companheiros. Tentei protegê-lo durante muito tempo, mas chega uma hora que ele tem que querer, tem que partir dele. O Pedro tem que querer mais do que eu não posso querer mais do que ele.
E ele também fala sobre o GPS, os números do Pedro no treinamento, que ele ficou atrás de absolutamente todo mundo. E também usou a palavra deboche, o Vene Casagrande, dizendo que o rosto dele, durante os treinamentos, era de deboche, né? Eu não quero ser injusta, foi exatamente isso que ele falou, né? Uma das palavras pesadas, porque foram várias palavras pesadas, não só deboche. O que, no seu olhar, assim, você conhece bem o Flamengo, Vene? Já quero saber da opinião do Pedrosa também. O que você sentiu? Porque, assim, a sensação que a gente tem enquanto telespectador e torcedor de futebol é que depois de uma fala dessa, você recuperar o grupo, o cara dentro daquele grupo é mais difícil, um cara tão já num patamar elevado que é o Pedro, né? Não é um garoto que está começando, Vene Casagrande. Não é um garoto que está começando e eu acho que a gente, para falar sobre esse assunto, a gente precisa voltar um pouco no passado, o histórico do Pedro. O Pedro age dessa maneira desde os tempos do Fluminense. Ele já teve um problema no Fluminense por conta disso. No Flamengo, vamos lá, ele teve problema com Dorival Júnior. Inclusive, o Dorival Júnior já falou isso publicamente com o Rogério Ceni. O Rogério Ceni já falou isso publicamente. Teve um episódio que chegou a ter soco na cara. O preparador físico do Sampaoli deu um soco na cara do Pedro, após o Pedro não querer aquecer durante o jogo. E assim, gente, é porque o soco na cara, obviamente, nunca vai ser correto. Tirou a razão, e tirou né? a razão de qualquer coisa que poderia acontecer em relação ao Pedro. Esquece, caiu no esquecimento, porque o soco na cara não tem jeito. Como que você vai criticar o Pedro após ele levar um soco na cara? Mas pro profissional chegar e dar um soco na cara, porque muita coisa aconteceu nos bastidores. E repito, gente, não estou aqui justificando o soco na cara, ele perdeu totalmente a razão. Só que a gente precisa entender por que ele levou um soco na cara. Então não é a primeira vez que tem um histórico do Pedro em relação a isso. Antes de mais nada, eu acho que o Felipe Luiz está extremamente correto em tirar o Pedro. O Pedro pode ser o craque que for, independentemente se ele é muito bom ou não. Ele tem que treinar, ele tem que ter comprometimento. Eu, se eu fosse chefe, eu ia agir tal como o Felipe Luiz agiu. Sabe por quê? Porque você precisa passar o exemplo de mais jogadores. E ele falou isso na entrevista coletiva. Porque se ele não faz isso com o Pedro, ele perde o grupo. E por que ele vai perder o grupo? E, vamos lá. Tem um jogador que disputa a vaga com o Pedro que está treinando, dando a vida. Ele se compromete, chega no horário do treino, faz todo o processo de recuperação certinho. E o Pedro, que não faz literalmente nada, está abaixo de todo mundo no GPS, vai ser titular absoluto. Por quê? Obviamente ele ia perder o grupo. Então, muita gente acha que ele vai perder o grupo por conta dessas declarações. Eu penso o contrário. Ele está defendendo o grupo dele. Ele está defendendo a instituição Flamengo. E outra, ele está se defendendo. Porque era ele que estava sendo massacrado quando ele não colocava o Pedro. E eu sempre levantei a bola aqui. A gente não sabe o que acontece nos bastidores. Por mais que a gente tente saber de tudo, a gente nunca vai saber de tudo. O Felipe Luiz vive o dia a dia. E aí, quando aconteceu aquilo na sexta-feira, muita gente ficou surpresa. Eu, particularmente, não fiquei surpreso, porque eu já sabia nos bastidores que o Pedro já agia dessa maneira. Só que eu não sabia que o negócio era tão grave como o Felipe Luiz mostrou. E o Felipe Luiz usou palavras muito pesadas em relação ao Pedro. Gente, para o Felipe Luiz chegar e falar isso que ele fez, e assim de uma maneira bem explícita, é porque o negócio não chegou no limite, o negócio passou dos limites. E o Felipe Luiz falou, eu defendo o Pedro já há muito tempo, só que chega uma hora que tem a gota d'água. E não dá para você criticar o Felipe Luiz por ele ter tirado o Pedro por conta dessa situação. O Pedro, repito, pode ser o craque que for, pode ser o Cristiano Ronaldo, pode ser o Neymar. Se não tiver comprometimento, o cara não merece ter vaga cativa no time. O futebol de hoje não permite mais atitudes como essa. O futebol de hoje permite o quê? O cara se dedicar fisicamente falando, o cara dar a vida no dia a dia. Ah, mas treino é treino, jogo é jogo. Gente, essa frase é balela, ficou no passado. Se o cara não treinar bem, ele não vai performar bem. E talvez agora a gente entenda um pouco porque o Pedro está abaixo dos demais, fisicamente falando. Sim. E a gente sempre falou isso aqui. A gente falava muito, porque ele está voltando de uma lesão. Não, ele está abaixo dos demais porque ele está treinando mal. E, gente, o Felipe Luiz jamais ia chegar numa entrevista coletiva e ia falar mentiras. Sabe por quê? Se ele fizesse isso, é óbvio que ele ia perder o grupo. E ele faz isso respaldado pelos jogadores, pelo capitão do time, pela diretoria, leia-se José Boto e também o presidente BAP. Todo mundo sabia que o Felipe Luiz ia agir dessa maneira. E vou além. Muita gente achava que o Felipe Luiz já deveria ter feito isso antes. Porque chegou agora no limite. E o Pedro, a forma como ele agiu durante a semana, foi uma forma que chamou a atenção de uma maneira extremamente negativa. Então o Felipe Luiz está certo. Agora eu vou para um outro ponto.
se eu fosse o Felipe Luiz, eu não iria expor dessa maneira. Eu ia dar, entre aspas, uma amenizada. E por quê? Não pensando no Pedro, mas pensando no ativo que é o Pedro. O Pedro hoje é um ativo extremamente valorizado no mercado. Mas se eu sou um clube interessado na contratação do Pedro, se antes eu pensaria em pagar 25, eu hoje vou chegar numa proposta com 20. Sabe por quê? Flamengo, se você não aceitar, você vai ficar com um problema aí. Esse abacaxi aí é você que vai descascar. O seu treinador não está contando com o jogador. Ou melhor, conta com o jogador. Resta saber se o jogador agora vai querer dar a vida para poder reconquistar a vaga dele. Porque assim, eu não consigo imaginar de verdade o Pedro mudando da água para o vinho, depois desse histórico todo que eu acabei de citar, para poder reconquistar uma vaga no time do Flamengo. E talvez se eu fosse o Pedro, talvez eu nem quisesse isso. Sabe por quê? Como que vai ficar o clima com o Felipe Luiz? Embora o Felipe Luiz tenha dito, eu não quero que ele me beije, eu não quero que ele me dê abraço, eu não quero nada, eu só quero que ele seja profissional. Mas como vai ser a postura do Pedro agora? Antes ele já estava insatisfeito, Não por conta de não jogar apenas, por conta da renovação de contrato, enfim, tem vários fatores que envolvem os bastidores. Mas agora, eu não consigo imaginar o Pedro querendo dar a volta por cima no Flamengo. Mas isso aí não pode e não deve ser justificativa no futebol profissional. Vamos lembrar aqui bem rapidinho, de forma bem recente, de jogadores que estavam negociando e que tinha às vezes um imbróglio de sair ou não e continuaram performando nos seus clubes. Vou começar aqui. John Arias no ano passado no Fluminense. Teve aquela coisa, vai sair, não vai sair. Você lembra bem disso, não lembra, Cris? Ele ia lá e jogava e treinava muito bem, um cara extremamente profissional. Agora, não sabe se fica ou se vai o Gregori do Botafogo. O que vimos o Gregori em campo contra o Vasco, impecável, perfeito, aquele Gregori de sempre que a gente costuma. O Gerson é um outro exemplo. Próximo do Flamengo, também teve um problema de negociação, quer dizer, aquele momento em que o clube e o staff do jogador ainda estão ali, pô, é pra ser assim, não é pra ser assim, o cara vai lá, treina bem, joga bem. O que a gente vê normalmente é isso, ô Pedrosa. A gente vê, às vezes, um jogador negociando muito jovem e ele começa a não performar. Mas é quando é muito pequeno, quando tá ali com seus 18 anos. Um cara já maduro, já nesse nível que tá o Pedro, é muito incomum. E às vezes até eu acho que, eu também concordo com você, é como se você começa a piorar a sua negociação, porque você começa a falar mal do seu ativo publicamente. Mas às vezes, internamente eles perceberam, não tem mais o que fazer. O cara não treina, fica com cara de deboche. Aí você fica, já falou uma, já falou duas. E aí, como é que faz, Pedrosa? Você concordou com o Felipe Luiz? Concordei 100%. Se eu poderia falar 110, eu diria 110 aqui. E eu entendo a linha de raciocínio quando o Vene traz a teoria sobre o ativo ser mais caro e ser desvalorizado quando o seu técnico fala sobre isso. Perfeito. Mas eu não concordo também. Eu acho que quem tem que pensar na valorização ou desvalorização do Pedro é o próprio Pedro. O que ele tem feito com as palavras que o Felipe Luiz trouxe é um antiprofissionalismo. O Pedro não está sendo profissional. E quando a gente está falando sobre isso, cara, independentemente do patamar, do status que ele tem no Flamengo, e ele é ídolo do Flamengo, eu sempre falei isso aqui sobre o Pedro, eu acho que ele faz e toma decisões que são coerentes com o que o Vene disse de ele já foi um cara indisciplinado, ele já fez uma situação lá no Fluminense para sair, que foi uma situação também de um jogador que não foi profissional, mas ninguém esperava isso do Pedro pelo perfil que ele sempre teve. Sempre foi um cara calado, sempre foi um cara quieto e tudo mais. E aí, o que traz o Felipe Luiz é o seguinte, o Pedro não treina. É mais ou menos isso. O Pedro não se dedica. O Pedro não é profissional. O Pedro não está respeitando o Flamengo. Essa última frase, pra mim, é o que define o que o Pedro tem feito. Então, pra mim, cara, eu acho que quando as pessoas criticam o Felipe Luiz pela exposição que ele fez, não perceberam que o tom do Felipe Luiz, na minha visão, é um tom de um pai decepcionado com o filho. É um tom de um pai que não conseguiu fazer o filho seguir um caminho correto. É um tom de decepção mesmo, de desespero, no sentido de eu sei que você pode, eu sei que você é capaz, eu sei que você é bom pra cá, mas você não quer. E se você não quer, eu não vou ficar tomando pancada, eu não vou ficar tomando facada porque você não quer. Porque a nossa discussão é sempre o seguinte, Pedro e Arrascaeta podem jogar juntos? Ah, isso é um problema do Felipe Luiz. Porque eu até acho que tá? Se o Felipe Luiz, com o Pedro treinando 100% e o Arrascaeta treinando 100%, não consegue colocar esses dois jogadores pra jogar, é um problema dele. Só que ele deixa claro pra gente não é que eu não queira, é que ele não quer. Sim. Então, pra mim, cara, é um dos maiores, assim, um dos maiores discursos e de chamada, um dos maiores puxões de orelha que eu já vi no futebol. Porque o que o Felipe Luiz faz ali não é algo pra
esculachar o Pedro, pra deixar o Pedro mal ou algo do tipo. É meio que eu cheguei ao meu limite de te proteger, ao meu limite de ver a falta de profissionalismo que você estava tendo com a camisa do Flamengo. E para isso, eu preciso respeitar os 40 milhões de torcedores que o Flamengo tem e eu preciso respeitar os 25, 30 jogadores que estão aqui. É melhor perder um do que perder 25. É melhor perder um do que perder 30. Para mim, o Felipe Luiz, ele é impecável. E que fique o recado pro Pedro. O treino é inegociável. Se você não treina, você não está preparado para o futebol de alto nível. Ainda mais vestindo a camisa do Flamengo. Então, desculpa, Pedro, tem que acordar. Só uma informação. A gota d'água para isso acontecer Faz o seguinte. Foi na quarta. Fala daqui a pouco. Tá bom, beleza. Ah, tem. Para tudo aí! Justo. É o que? A gota d'água? Foi na quarta. Vai contar o Vene. Ai, Vene Casagrande. Daqui a pouco ele vai falar qual foi a gota d'água para o Pedro dar esse problemão todo. Mas antes a gente vai ver como foi a nossa visita com Caixa Iluminada. Vene Casagrande, qual foi a gota d'água para essa situação do Pedro? Então, o Felipe Luiz ele decidiu tirar o Pedro da lista de relacionados na quarta-feira depois de um ocorrido. O que aconteceu? O Pedro, durante o treinamento, já no fim da atividade, procurou o auxiliar do Felipe Luiz, o Márcio, e falou que ia deixar a atividade e ia para a fisioterapia porque estava com dores na perna de cansaço. E aí, a comissão técnica não gostou nem um pouco. E, de fato, ele foi para a fisioterapia, ficou lá até 13h, enfim, cumpriu todo o protocolo de recuperação pós-treino. Só que a comissão técnica não gostou nem um pouco por entender que aquilo ali não fazia o menor sentido. Se o GPS mostrava que ele tinha treinado muito pouco, que estava abaixo dos demais, como que ele estava cansado com dor na perna? Então, a comissão técnica entendeu, opa, calma aí. Então, isso não faz o menor sentido pra gente. O GPS está mostrando uma coisa, ele está falando outra. E aí, o Felipe Luiz, nesse momento, junto com a comissão técnica e, obviamente, com o aval da diretoria, de todo mundo. E quando eu falo com o aval da diretoria, a diretoria só ouve. Porque eu acho que o papel da diretoria não é escolher qual jogador vai ser relacionado, qual jogador vai ser escalado. Dirigente nenhum tem que fazer isso. Quem tem que fazer isso é o treinador, só que o treinador comunica a diretoria. E aí, naquele momento ali, foi quando o Felipe Luiz falou, assim não dá mais, foi a gota d'água e tirou o Pedro da lista de relacionados. E agora, será que ele continua? Como é que é? Sem clima, hein, ô Pedrosa? A aspa do Felipe Luiz é, esse tipo de comportamento contagia. Então, se você não tiver um comportamento profissional, você vai acabar contagiando outras pessoas dentro do grupo. Como é que fica? É o Pedro, cara, que tem que responder, porque o Felipe Luiz, ele também é muito claro falando, eu conto com ele. Eu espero que ele esteja no meu time. Eu não posso abrir mão de um cara que tem 30, que faz 30, 40 gols na temporada. Só que ele tem que querer. Eu não posso querer mais que o Pedro. Isso pra mim é a aspa perfeita. Eu não posso querer mais que o Pedro. Como é que fica? Pro Pedro, vou ser sincero, Fernanda, pensando na carreira dele, em outros momentos eu até defendi aqui, por exemplo, numa época que ele fazia, empilhava gol e continuava na reserva. Numa época que ele continuava sendo atacante de calibre, aí o Palmeiras teve interesse nele, outros times tiveram interesse, ele resolveu ficar no Flamengo. Pro Pedro hoje, sair seria muito confortável, seria muito cômodo, mas a imagem dele ficaria manchada no Flamengo de uma história maravilhosa que ele construiu. Cara, na minha visão, se eu fosse o Pedro, eu sentaria minha bunda lá no treinamento, eu treinaria até cair a última gota de suor, me dedicaria, porque talento, se eu fosse o Pedro, eu teria muito, e eu tentaria jogar futebol com a camisa do Flamengo. Mas não me parece que esse é o foco dele. Qual é o foco? Vamos lá, duas informações. Sim. Vocês vão se recordar quando eu disse aqui no programa o motivo de o Wallace Ian ter parado de ser relacionado. Por conta disso, postura no dia a dia, no treinamento, que o Felipe Luiz entendeu que ele não merecia mais ser relacionado. E também por conta de uma briga com outro companheiro, o Joshua, num jogo de sub-20. O Wallace Ian, pelo visto, ele reconheceu que ele estava errado, deu a volta por cima, voltou a treinar bem e está aí tendo sucesso com a camisa do Flamengo, sendo um jogador importante, inclusive na Copa do Mundo de Clubes. Então, para quem acha que o Felipe Luiz está fazendo isso a primeira vez e só porque é o Pedro para chamar atenção, não, ele já fez isso anteriormente. Só que teve pouco foco por ser o Wallace Ian, um garoto que está subindo agora da base. Outra informação. Após a entrevista coletiva, eu, obviamente, a primeira atitude que eu tive foi ligar para o principal empresário do Pedro, que hoje é o Juliano Bertolucci. Se antes a ideia dele já era trazer proposta para tirar o Pedro por conta da não renovação de contrato, agora a ideia dele é mais ainda trazer uma proposta. Hoje, os empresários querem buscar uma proposta para tentar tirar o Pedro do Flamengo. Isso significa que o Flamengo vai topar vender o Pedro? Depende do valor. O Flamengo entende que o Pedro é um jogador extremamente valorizado. Obviamente não precifica o Pedro como se fosse um produto no mercado. Depende da proposta que chegar. Mas se tratando de um Juliano Bertolucci, eu tenho certeza que a proposta que vier vai ser muito boa para o Flamengo.
a ver as cenas dos próximos capítulos. Tem alguma coisa já... Não tem nada. Nada, né? Qualquer coisa de proposta agora é mentira, não tem como. Não tinha antes da coletiva. Sim. Aí agora só por causa da coletiva vai ter... Por exemplo, o Nottingham Forest era um clube que sempre tentou o Pedro, mas agora levou o Igor Jesus. Não faz mais sentido tentar o Pedro novamente. E nessa corrida, o Igor passa um pouquinho do Pedro na seleção brasileira, hein, Lucas Pedrosa? Gente, eu vou falar aqui de novo. Desde que o Ancelotti chegou à seleção brasileira, a gente comentava aqui, se o Pedro não se dedicar sem a bola, esquece, ele não joga. O Pedro não pode jogar em futebol de alto nível. Não é só o Pedro, qualquer atleta não pode jogar em futebol de alto nível se não se dedicar sem a bola. Sabe qual foi a média de idade? A gente vai falar aí sobre a final da Copa do Mundo. Sabe qual foi a média de idade do Chelsea ontem em campo? 24,2. Sabe qual foi a média de idade do PSG? 24,8. Eu tô dizendo que um cara que tem mais 30 não pode jogar? Claro que não. O que eu tô dizendo é o seguinte, se o atleta, como é o Pedro, talentoso, achar que só o talento vai fazer ele entrar em campo hoje dentro do futebol mundial, do esporte de alto nível, ele tá muito enganado. Se o cara não conseguir se dedicar nas duas fases do jogo, que é com a bola e sem a bola, ele tá fora, ainda mais em alto nível. Por que o Igor Jesus foi contratado pelo Nottingham Forest? Porque ele corre igual um cavalo. Porque ele corre igual um cavalo sem a bola, porque ele tem uma linguagem corporal absurda, porque ele fica do lado pro outro, quando ele tem a bola ele corre, quando ele tá sem a bola ele corre. O Dembélé, ontem a gente viu, por exemplo, o Cole Palmer, mesmo sendo um jogador talentosíssimo, ajudando lá atrás, decidindo. Então assim, cara, qualquer atleta, se o cara não se dedicar e ele não entender que ele tem que treinar bem para ter saúde e condições físicas para cumprir as duas fases do jogo, esquece. Você quer um exemplo jogar dentro do Flamengo que hoje não faz vai jogar. isso? Obviamente, com as devidas proporções que esses jogadores que o Pedrosa mencionou. O Gonzalo Plata. Muita gente questiona o Gonzalo Plata ser titular hoje no time do Flamengo. Mas, gente, se vocês assistirem ao Gonzalo Plata, óbvio, ele perdeu um gol no jogo de sábado, que dificilmente o Pedro perderia. Aí tem essa comparação. Mas o futebol dele sem a bola, que a gente tanto valoriza aqui nesse programa, é um futebol absurdo. E é por isso que o Gonzalo Plata está ali, sendo titular absoluto com o Felipe Luiz e o Pedro não. O Gregory tem 31 para 32. Ele corre mais do que um bando de moleque de 20. Porque tá aqui. É consciência. E é o futebol moderno, é essa intensidade. Já vamos falar dessa final. Ganhou quem? O Vene falou que foi campeão mundial. Foi o Flamengo que você falou, Vene? Campeão moral. Ai, meu Deus. O único que ganhou do Chelsea. Calma aí, Vene Casagrande, já vamos falar desse jogo. Mas antes, para tudo, que eu tenho uma confissão para vocês. Pessoal, eu era a rainha da